A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco, mas esse dia para que a gente possa cumprir com a nossa rotina espiritual, com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 20. Em continuação do capítulo 19, a história que nós iniciamos lá, sobre a mulher, a concubina do levita, que é brutalmente violentada num estupro coletivo, que morre, o esposo dela depois corta o corpo dela em 12 partes e espalha entre os filhos de Israel. Então vamos fazer bastante atenção para que a gente entenda como essa história é recebida dentro da tribo de Israel. No verso 1 diz: Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. Quando nós falamos da terra de Gileade, é a terra que está ao leste do Jordão, são aquelas duas tribos e meia, as Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés, todos eles se congregaram ao Senhor em Mispa, nessa cidade. E dos cantos de todos os povos se apresentaram, de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que carregavam espada. Irmãos, nós estamos falando de 400.000 homens se congregaram para poder vingar a morte dessa mulher. Foi algo realmente que eles receberam assim com muito pesar. Eles falaram, não podemos deixar desta forma. No verso 3 diz: Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, esses 400.000 homens, não está contando a tribo de Benjamim, que Israel havia subido a Mispa. Essa parte também está em parênteses, veja aí na sua Bíblia se também não está. E disseram aos filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então o marido da concubina pega e responde, o levita diz, conta a história, que eles chegaram e o que aconteceu, que esses homens cercaram a casa. Mas um detalhe muito importante, esse levita não conta que foi ele mesmo que abriu a porta e empurrou a concubina, a mulher dele, para fora para que ela fosse violentada, para que ela perdesse a vida dela através de um ato tão brutal que é esse estupro coletivo que aconteceu. Então, os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa e intentaram matar-me. Essa é a versão que o levita está contando. E violaram a minha concubina de maneira que ela morreu. Olha, coitado dele, dá até dó desse homem, não é verdade? Mas é ele que abre a porta e joga a concubina para fora. Mas enfim, no verso 7 diz: Eis que todos os filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então ele conta a versão dele e depois ele fala: Falai agora, Israel, diga qual que é o seu conselho. No verso 8 diz: Porém isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. Então todos aqueles 400.000 homens vão subir. No verso 12 diz assim: E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que fizestes a nós? Dai, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel todo o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a vossos irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram à cidade de Gibeá para saírem à peleja contra os filhos de Israel. Irmãos, é algo inacreditável. Por quê? Os benjamitas, eles permitem que esse povo do Belial more junto com eles. Né? Esse povo é um povo que Deus falou, extermine, acabe com eles. Eles estão indo contra o mandamento de Deus e permitindo. Quando os filhos de Israel mandam para eles mensageiros e falam: Benjamim, entreguem esses homens para que a gente acabe com o mal no meio de vocês, eles falam: não vamos entregar. E muito contrário, eles fazem uma aliança com esse povo de Gibeá.
e vão contra, olha a insanidade, vão contra a tribo de Israel. Aqui vai dizer que Benjamim tinha 26 mil homens de guerra e essa cidade de Gibeá tinha mais 600 homens de guerra. No verso 8 diz: levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá. Então os homens de Judá, no primeiro dia, eles vão à peleja contra os filhos de Benjamim, mas nesse dia são os filhos de Benjamim que prevalecem e 22 mil homens foram mortos da tribo de Israel. Eles choram a morte desses homens, mas eles não retrocedem. No dia seguinte, de novo, eles sobem à peleja contra os filhos de Benjamim e mais uma vez eles sofrem uma perda de 18 mil homens. Então, eles choram a morte desses homens e eles não estão entendendo o que está acontecendo. E eles vão perguntar para Deus: Deus, nós realmente devemos ir contra os filhos de Benjamim? É vontade do Senhor que a gente vá? E Deus fala: subam e façam uma emboscada, assim como o Senhor ensinou eles, né? A fazer a emboscada, a virem do lado de trás. E o Senhor passa todas as orientações para eles. E no terceiro dia, novamente, eles sobem contra os filhos de Benjamim. E aqui diz assim, verso 35. Então, feriu o Senhor. Não foram os filhos de Israel, porque o Senhor estava com eles. O que o Senhor faz é, deixa Benjamim se achar poderoso, deixa Benjamim se achar que pode, né, os 26 mil contra os 400 mil homens de guerra de Israel, porque a queda deles será grande. Então, diante de Israel, eles desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Eles eram 26 mil, aqui morrem 25.100 homens. Então sobrou mais ou menos uns 900 homens. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu o fio da espada toda a cidade. Então todos aqueles 600 homens da cidade de Gibeá que subiram junto com os filhos de Benjamim, todos foram mortos. Eles matam todas as pessoas da cidade e ateiam fogo na cidade. Esses filhos que sobraram de Benjamim, quando eles estão lutando ainda com os filhos de Israel, que eles olham para trás e eles veem uma nuvem de fumaça, porque esse era o sinal que o Senhor tinha mandado para a emboscada, né? Esses benjamitas olham aquela fumaça, entendem que a cidade está toda pegando fogo, que eles estão perdendo aquela batalha, e 600 homens fogem. Os homens que ficam são mortos à espada. Então, da tribo de Benjamim sobram apenas 600 homens, porque esses fugiram, se esconderam nas montanhas. Inclusive, os filhos de Israel ateiam fogo também a todas as cidades benjamitas, destruindo a tribo de Benjamim, destruindo a cidade de Gibeá. Eles acabam com a tribo de Benjamim. E aqui diz que esses 600 homens ficaram escondidos durante 4 meses, totalmente escondidos para guardar a vida deles. No último verso, verso 48, diz assim: E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde o homem da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. E também todas as cidades, quantas se acharam, puseram fogo. Amém, glórias a Deus. Irmãos, tão triste, porque nós estamos vendo uma casa dividida. A tribo de Israel, ela pertence a uma única família. São os 12 filhos de Jacó. São irmãos, é considerado uma única casa. E agora, eles verdadeiramente mataram um irmão. Agora eles acabaram com a tribo de Benjamim. Aqueles 600 homens fugiram, mas tudo mais que restou foi queimado, inclusive os animais deles foram mortos também. Como é triste, irmãos, uma casa dividida. Como é triste nós perdermos um membro de uma família por briga, por discórdia. É realmente assim lamentável. Esse capítulo nos mostra o quanto os homens são capazes de julgamentos, né? Não se tem comunicação, não se tem o perdão. Errou, é fio da espada. Errou, tem que pagar. Não é assim? Que nós não sejamos assim dentro da nossa casa, irmãos. Que
que nós possamos pedir que Cristo Jesus seja o elo da nossa família, que nós possamos saber conversar, que nós não julguemos, não apontemos o dedo, mas que a gente também tenha empatia para poder fazer o entendimento do que está acontecendo, explicar por quê, como, quando e trazer a paz, a solução para dentro da nossa casa através da palavra de Deus. Ainda vamos ter mais um capítulo, o último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21, e nós vamos ver o que acontece verdadeiramente com a tribo de Benjamim. Vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus por tanto ensinamento e também pedir perdão pelos nossos muitos pecados. Pai nosso que estais no céu, nosso amado e nosso santíssimo Pai, Pai de misericórdia, de amor e graça, mais uma vez, Senhor, dobramos o nosso coração e nos achegamos diante da tua santa presença, primeiramente, Senhor, para te render toda a honra, louvor e glória e te pedir perdão, Pai, pelos nossos muitos pecados, pecados da nossa carnalidade, da nossa ignorância. Perdão, Senhor, pelos nossos julgamentos apressados. Que possamos, Pai, ter um coração misericordioso, um coração perdoador, na mesma medida, Pai, que Tu nos perdoa, que nós também possamos perdoar aos nossos irmãos. Que o Senhor tenha benevolência de nós, Senhor, nos ensine a cada dia mais a andar em retidão com o Senhor, estarmos juntamente consagrados com os nossos irmãos para Te servir de todo o nosso coração. Pai amado, tudo que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Irmãos, capítulo que vem, capítulo 21 de Juízes, é o último capítulo desse livro. Não perca, vai ter o desfecho dessa história tão maldosa, mas é necessária para que possa fortalecer a nossa fé e nos incentivar a cada dia mais a andar em retidão com o Senhor. Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Tchau, tchau.